Olá, catequista! Nossa missão é linda, mas às vezes a gente esbarra em umas palavras que parecem grego, e algumas são mesmo. Hoje vamos traduzir o igrejês para o português claro, utilizando de metáforas. Vamos descomplicar os termos que fazem parte do nosso dia a dia na catequese. Olá! Eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica, chamada por Jesus para ser um apoio e suporte a vocês, catequistas. Neste vídeo, vou traduzir os termos querigma, pré-catecumenato, catecumenato, purificação e iluminação, mistagogia, sinodal e sacramento. Vamos iniciar pelo querigma. A palavra querigma vem do grego, que parece difícil, mas significa anúncio ou proclamação. Na antiguidade, o querigma era uma mensagem que um arauto, um mensageiro oficial do rei, que gritava nas praças para dar uma notícia urgente e importante do rei. Ele não chegava para dar uma aula de história, ele chegava para proclamar em voz alta: escutem todos! Algo aconteceu e isso muda a vida de vocês. O querigma não é explicar como a igreja funciona, é apresentar quem faz a igreja existir, é o apaixonar-se antes de conhecer as regras. Por isso, na catequese, o querigma é o anúncio de que Jesus Cristo te ama, deu a vida dele para te salvar. E agora ele está vivo ao seu lado todos os dias. O querigma usa os sentidos, o abraço, o olhar, a música, a beleza, para que a mensagem não fique só na cabeça, mas desça para o coração. Ele é o fogo que acende a fogueira. Sem ele, a catequese corre o risco de virar apenas uma aula de história ou um manual de regras. É por isso que sempre dizemos: a catequese precisa ser, antes de tudo, querigmática. Pré-catecumenato é aquele tempo de acolhida, é quando a pessoa está chegando, conhecendo a comunidade e sentindo o clima, é o tempo da paquera. Se a catequese toda é a caminhada, o pré-catecumenato é o primeiro passo ou a primeira etapa do itinerário. Na iniciação à vida cristã, não começamos ensinando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, começamos acolhendo a pessoa. É o tempo da evangelização com poucas palavras, mas muito afeto. É o sorriso na chegada, o abraço de acolhida, é o fazer com que o catequizando queira voltar para conhecer mais de Jesus e do seu amor através dos textos bonitos de Jesus, a sua infância, seus milagres, como ele amava as pessoas, em especial as crianças. Catecumenato. Agora sim, é o tempo de formação. É o caminho onde o catequizando deve aprender a viver como cristão, conhecer a Bíblia e as orações. É o treino para a vida com Deus. É o tempo do namoro. A pessoa já se sentiu amado e aprendeu a gostar de Jesus. Agora quer saber como seguir Jesus na prática. É a segunda etapa pela iniciação à vida cristã, o coração da formação. Não é mais apenas um ouvir falar, é um viver com. Se antes a pessoa estava se apaixonando, agora ela aceitou o pedido de namoro e vai começar a conhecer os valores do outro, a história da família e como ele se comporta nos dias bons e ruins. Purificação e iluminação. Esta é a terceira etapa do itinerário da iniciação à vida cristã. Ela é curta, intensa e muito espiritual. Geralmente acontece durante os 40 dias da Quaresma, antes de receber os sacramentos. É hora de fazer uma faxina na alma e deixar a luz de Deus iluminar tudo. Purificar significa olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda não combina com Jesus? É o tempo de identificar os vícios, os egoísmos e as sujeiras do coração para pedir perdão. É a hora de esvaziar o copo para que Deus possa enchê-lo.
Iluminar significa deixar que a palavra de Deus brilhe aos olhos. Mistagogia. Esta é a quarta e última etapa do itinerário da iniciação à vida cristã. Mas ela deve durar a vida inteira. O nome vem do grego e significa conduzir pelo mistério. É o que vem depois do sacramento. Agora que a pessoa entrou na piscina, a mistagogia é ensinar ela a nadar e aproveitar a água. É saborear o mistério de Deus. Por que eu fiz a analogia da piscina? Imagine que alguém passou meses olhando para a água, estudando a temperatura e aprendendo a teoria da natação. Nos sacramentos, essa pessoa finalmente pulou na piscina. A mistagogia é o tempo de estar dentro da água. É quando a pessoa sente o frescor, percebe que a água a sustenta e começa a dar as primeiras braçadas. Ensinar a nadar é ajudar o novo cristão a entender como é viver o dia a dia com a força do Espírito Santo que ele acabou de receber. Depois que recebemos a Eucaristia pela primeira vez, ou o selo da Crisma, precisamos de alguém que nos ajude a dizer: olha o que aconteceu com você. Sentiu essa paz? Percebeu como a palavra de Deus agora soa diferente no seu coração? É o tempo de saborear, de entender profundamente o que já aconteceu. Uma etapa que deve visar a espiritualidade. Sinodal. A palavra sínodo vem do grego. Portanto, ser uma igreja sinodal significa viver em constante estado de caminhada em conjunto. A igreja entende que a fé é vivida em um corpo. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um celebra, todos celebram. Ser sinodal é rejeitar o individualismo espiritual. Em uma igreja sinodal, a voz de um bispo, de um padre, de um leigo ou de um jovem tem importância. A escuta não é apenas ouvir por educação, mas acreditar que o Espírito Santo pode falar através de qualquer pessoa. Todos são chamados a dar sua contribuição, cada um conforme sua vocação. A ideia central é o estilo de ser igreja. É passar de uma estrutura puramente vertical, de cima para baixo, para uma estrutura mais circular e fraternal. Sacramento. No latim, a língua que a igreja usou por muito tempo, a palavra era sacramento. Ela era usada no exército romano. Quando um soldado entrava para o exército, ele fazia um juramento de fidelidade ao imperador, chamado sacramento. Era um compromisso público e sagrado. Agora eu pertenço a este exército e luto por esta bandeira. Para nós católicos, o sacramento é o nosso compromisso público com Deus. É dizer, eu agora pertenço ao corpo de Cristo e o sigo por amor. Os primeiros cristãos usavam a palavra grega mistério, que depois, com o latim, se tornou sacramento. Mistério não era algo escondido, mas algo tão grande que a gente não conseguia explicar só com palavras. Era algo invisível que se tornava visível. É como o beijo. O beijo você vê, é visível, mas o amor que está por trás dele você não vê, mas sente. O sacramento é exatamente isso, um sinal que a gente vê através da água, do óleo, que traz um presente que a gente não vê, que é a graça de Deus. Viu só? As palavras são difíceis, mas o significado é puro amor e caminhada. Quando a gente entende o nome das coisas, nossa catequese fica muito mais rica. Se este conteúdo te ajudou a compreender os termos difíceis, faça o conhecimento chegar mais longe. Compartilhe este vídeo agora mesmo com outras catequistas e no grupo do WhatsApp da sua pastoral. E se você sente que precisa deste apoio e suporte, eu tenho um convite especial. Visite o site Voz Conhecer. Lá você vai encontrar a comunidade do catequista, discípulos da palavra, com todas essas catequeses prontas, formações, jogos e muito mais. É o apoio e suporte que você, como catequista, precisa e merece. Se você gosta de conteúdos católicos e para a catequese,
E ainda não é inscrito? Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Assim, você garante que não vai perder as próximas explicações essenciais para a sua missão. Continue acompanhando os vídeos aqui do canal para seguir conhecendo a Deus e assim fortalecendo a sua fé e a sua vocação. Até a próxima! Paz e bem!